Fala, povo santo de Deus, estamos aqui para dar início a mais um Ecoando, a voz que chega mais longe. E nós temos recebido alguns testemunhos já do Ecoando. E eu quero pedir que você também seja um canal da graça de Deus. Então envie, curta, compartilhe, comente aí para que esse vídeo ganhe mais alcance. Que você também envie para um amigo, diga, olha, assiste isso aqui, que Deus vai falar com você e certamente Deus falará. No Ecoando de hoje nós vamos falar sobre luto, né? Como vencer o luto, como viver o luto. É um assunto delicado, né? E para falar sobre esse assunto, eu quero que você pegue a sua palavra aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 11. Nesse capítulo aqui vai ser contado da morte de João Batista, né? E no versículo 11 diz assim: a cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João transladar o seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. A essa notícia, Jesus partiu dali, numa barca, para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, eu sei que luto é uma coisa complicada, que luto é um assunto delicado de falar, que só quem perdeu um ente querido, alguém muito próximo, sabe o tamanho dessa dor, né? Desse sentimento de perca, dessa saudade que a gente sente. Mas eu quero apresentar aqui a reação de Jesus perante um luto, né? João Batista era primo de Jesus. João Batista era alguém que Jesus estimava muito, a ponto de Jesus dizer que ele era o maior dos profetas. João Batista era alguém que Jesus acreditava. João Batista era aquele que apontou Jesus e que não quis tomar o lugar de Jesus. João Batista levantou, ergueu Jesus sem querer nada para si. E eu quero nesse momento que a gente possa entender que João Batista não era qualquer pessoa para Jesus. João Batista era alguém importante para Jesus. E quando Jesus fica sabendo que João Batista morreu, Jesus se retira para um lugar deserto. Quando alguém muito próximo de nós morre, a nossa primeira reação é essa, né? A gente quer ir para um lugar deserto. A gente quer ficar sozinho. Por mais que as pessoas queiram nos enviar mensagens, queiram nos abraçar, queiram falar conosco, mas a nossa primeira reação é querer viver aquilo sozinho, né? Querer passar por aquele momento e absorver aquilo por um instante sozinhos. E às vezes a gente se sente mal porque a gente quer isso, mas o próprio Jesus viveu isso. Jesus precisou se retirar. Jesus precisou passar um tempo de silêncio para as coisas voltarem para o lugar. Você também precisa, né? Diante de um luto, nós precisamos desse tempo de silêncio, em que as vozes se calam um pouco. Nós precisamos ir para um lugar onde nós possamos absorver esse silêncio. Yasmin, mas eu vou sair da minha casa, vou para um lugar deserto. Não estou falando disso. Estou falando dentro de você. Nós precisamos passar um tempo de paz. Porque senão nós não conseguiremos absorver. Esse luto vai se tornar um trauma. Esse luto vai se tornar uma mancha dentro de nós. Esse luto vai se tornar depois uma doença. Se nós não bem vivermos esse momento, nós ficaremos doentes. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você que está passando por um luto, para você que descobriu agora a morte de algum falecido, para você que viveu um luto aqui, é necessário no momento inicial essa retirada, sabe? Retirada da multidão. Você se retirar e reconhecer dentro de você mesmo o que está acontecendo. A realidade da coisa, não maquiar, né? Não achar, é uma mentira, não achar, alguém ter culpado, alguém foi culpado. Não, pensa naquela pessoa e dentro de você, traga esse luto para dentro de você, essa notícia para dentro de você.
não com perturbação, não como foi contado, não o porquê que aconteceu, para quê, mas dentro de você, né? Essa pessoa se foi, acabou o tempo dela. E dentro disso, eu quero falar com você que Jesus ele se retirou a um lugar deserto, mas é engraçado que o povo soube onde Jesus estava, onde Jesus tinha ido. Então, o povo foi até Jesus. Quantas vezes, né, no momento de luta, a gente quer ficar sozinha, a gente quer viver esse momento sozinho, mas aí as pessoas vão até nós, né? Os barulhos chegam até nós. E diante desses barulhos, nós ficamos perturbados, tantas opiniões, tanta gente que fala besteira, gente que quer consolar e às vezes só faz piorar, né? Sempre tem. E eu sei que não é fácil, mas mediante a isso, quando Jesus desembarcou, vendo ele, essa numerosa multidão, Jesus poderia aqui, vendo a multidão, se revoltar. Poxa, não tenho um momento sozinho. Poxa, ninguém entende a minha dor. Poxa, eu perdi o meu primo agora, né? Mas Jesus moveu-se de compaixão e curou seus doentes. A dor que eu estou sentindo, ela não pode mudar o meu caráter. A dor que nós sentimos quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, ela não pode mudar o nosso chamado. Ela não pode mudar a nossa missão. Ela não pode nos tirar daquilo que nós somos, porque não muda, o que nós somos não muda, nós somos filhos amados de Deus com a missão de levar o nome de Jesus a ser conhecido e amado sobre toda a face da terra. O luto por João Batista, a dor por João Batista, não fez Jesus se abdicar da responsabilidade que ele tinha sobre o povo, sobre salvar o povo. Não fez Jesus se omitir da missão que ele tinha de salvar o povo de Deus. Entendamos uma coisa, a dor que nós estamos sentindo não pode mudar de jeito e de forma alguma, em tempo nenhum, aquilo que nós fomos chamados a viver. Porque foi isso que Jesus nos ensinou com a morte de João Batista. Né, gente? Quando diz assim, Jesus moveu-se de compaixão. Jesus estava querendo dizer assim, você também precisa mover-se de compaixão. Você precisa continuar fazendo aquilo que é seu. Quantas pessoas, por causa de um luto, param as suas vidas, né? A dor é tão grande da perca, é tão difícil que você para a sua vida ali. Não, parou, acabou, não tenho mais força, não tenho mais coragem, não consigo mais. Aconteceu isso e muitas vezes a gente coloca a culpa sobre nós, né? Jesus podia pensar, e se eu tivesse com João? Será que isso tinha acontecido? Quantas vezes a gente não pensa assim também? Se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito assim? Se eu tivesse feito aquilo? Será que não teria mudado? Mas eu estava lá cumprindo o meu chamado. Não culpe o seu chamado. Não culpe a sua vida. Não culpe as suas atitudes, os seus passos pela morte de alguém. Então nós precisamos entender que, assim como diz lá em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, né? Deus já determinou um tempo para cada coisa. Nós não temos o controle sobre a vida. Nós não temos o controle sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, não. Mas Deus nos dá o hoje de presente, para que nós possamos viver o hoje como se não houvesse amanhã. Viver o hoje em preparação para o amanhã. Viver o hoje de tal forma que o Senhor possa voltar a qualquer momento e eu vou estar em paz. Viver o hoje de tal forma, amando os que estão comigo, que eu não vou sentir um peso quando os meus amigos, os meus irmãos, a minha família se for. Viver o hoje e amar. E entender que a morte, ela não é a minha inimiga, a morte, ela não é a nossa inimiga. Nós precisamos entender que, assim como diz em João 14, lá no Reino dos Céus há muitas moradas e o Senhor foi preparar para nós essa morada. Não se turbe o vosso coração. Às vezes nós achamos que a morte é o fim. E eu sei que é difícil falar, se você estiver passando pelo luto, eu sei que é difícil entender isso, que a morte não é o fim, mas é o começo de outra vida.
sabe? A morte é só uma passagem. Nós vamos se reencontrar com as pessoas que nós amamos, lá do outro lado, na vida eterna, e viveremos juntos eternamente. Para isso nós precisamos ser santos. Não abandonar a nossa missão, não abandonar o nosso chamado, não abandonar as responsabilidades que Deus nos confiou, as pessoas que Deus nos confiou. O luto, ele precisa nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. É justamente porque tem alguém que já se foi que eu preciso amar a Deus muito mais, me esforçar ainda mais para ser santo, para que eu consiga reencontrar com aquela pessoa também. E eu sei que é difícil muitas vezes entender isso, mas quando nós entendemos que a morte ela não é o fim, mas o começo, nós faríamos as pazes com a morte. Nós faríamos as pazes com a nossa história, com as histórias dos nossos. Chegou o tempo da gente mudar a visão, mudar a perspectiva. Eu sei que é difícil perder alguém, que a gente tem que se readaptar, se reacostumar, passar pela dor da saudade. Eu sei. E eu não estou dizendo que não é para você ver isso, pelo contrário. Viva bem isso, esse tempo determinado que Deus preparou para você. Ele está lhe fortalecendo para você viver bem esse tempo. O que eu estou querendo dizer é que não deixe a sua vida por causa da dor. Siga, mesmo sentindo essa dor, até que essa dor só se torne uma saudade. Até que você consiga lembrar dessa pessoa com um sorriso no rosto, pelas coisas boas que vocês viveram juntos. Pelas vezes que vocês deram risada juntos, pelas vezes que você aprendeu alguma coisa, que você ensinou alguma coisa. Até que essa saudade se torne gratidão a Deus pelo tempo que Ele te permitiu viver com essa pessoa, conviver com essa pessoa, conhecer essa pessoa, cuidar ou ser cuidado por essa pessoa. Dentro do luto, alguns passos são importantes para nós podermos bem vivenciar o luto. Primeiro, é ter um acompanhamento espiritual. Segundo, é ter uma intimidade com a palavra de Deus, continuar sua intimidade com Deus, suas orações diárias. Não deixar para lá, para trás. Não, continua, mesmo doendo, continua. Terceira coisa é ter pessoas que estejam com você. Santa Teresa d'Ávila diz que quem ama faz comunidade, nunca fica sozinho. E nesse momento de luta a gente precisa de amor. A gente precisa estar juntos. A gente precisa dessa unidade. Viver o luto com pessoas do nosso lado, com pessoas que nos amam do nosso lado, é bem mais consolador. Nós precisamos também lembrar, honrar essa pessoa. Isso é muito importante. Honrar essa pessoa, né? Se você teve alguém que faleceu, quando alguém falecer, não pense, eu não vou porque essa pessoa já morreu mesmo. Não, vá ao velório, vá ao enterro. Reze missas. Coloque ela na intenção de missas. Comungue pela alma dessa pessoa. Honre essa pessoa. Lembre dessa pessoa com honra. Homenageie essa pessoa. Yasmin, eu tô fazendo isso para morto. Você tá fazendo porque essa pessoa foi tão importante para você, foi tão especial para você que você reconhece isso mesmo depois que ela partiu desse corpo aqui que é perecível. Honrar aquele que se foi é muito importante para esse processo de cura interior. Honre, não esqueça, não tente apagar aquela pessoa, não, porque ela foi uma pessoa muito importante para você. Porque talvez você tinha planos com essa pessoa, você tinha sonhos com essa pessoa. Honre essa pessoa. Ore pela alma dessa pessoa. Reze missas por essa pessoa. Outra coisa muito importante também de se fazer quando a gente passa por um luto é entender que, além de que essa pessoa precisa de oração, é entender que nós não temos controle e dentro desse controle que nós não temos, nós não sabemos quem vai primeiro. Quantas pessoas dizem, né? Era melhor eu ter ido, do que sentir essa dor de perder. A dor do luto também está muito envolvida com o nosso olhar para nós mesmos. Muitas vezes a dor do luto não é porque aquela pessoa se foi, mas é porque eu não vou ter mais aquela pessoa.
eu não vou ter mais o abraço. Então a gente precisa também ter um olhar voltado para isso, tirar o olhar egoísta voltado para mim e colocar um olhar de caridade, de amor voltado para aquela pessoa. Foi o melhor para aquela pessoa. Era o tempo daquela pessoa. E precisa a gente começar a ver as coisas assim. Eu não tenho controle e não é sobre mim, é sobre ele. Vou dar um testemunho aqui bem breve de algo que me fez superar um luto, bem viver um luto. Na minha família nós tínhamos, era meu pai, minha mãe, tem um irmão mais velho 2 anos do que eu, e nós tínhamos um amigo muito próximo. E ele vivia lá em casa, mais vivia lá em casa do que na casa dele, a gente chamava ele de irmão, né? Ele era nosso irmão. E ele teve um acidente de moto, não teve arranhões, mas bateu a cabeça e coagulou. E ele ficou internado no hospital por alguns dias. E ele não conseguiu resistir. Ele teve morte encefálica. Mas ele ainda estava internado, segurado pelos aparelhos. E eu ficava pedindo, eu já era membro de comunidade de vida. Então eu ficava pedindo, né, a Deus. Eu pedia, Senhor, cure meu irmão, né? Senhor, cure ele. Senhor, traga a vida de volta. Senhor, já havia acontecer com tantas pessoas que nós oramos, com tantas outras famílias que não era minha. Eu já vi milagres, eu já vi curas, eu já vi tanta coisa acontecer a partir de uma oração sincera, sabe? A partir da nossa intercessão. Então, cura o meu irmão. Por que o meu irmão não está sendo curado? Por que ele não está sendo curado? Por que ele não está sendo curado? E a minha oração, vinha junto com a minha oração um sentimento de revolta, porque na minha hora aquilo não acontecia, né? Porque na hora de ajudar os outros, as bênçãos, a graça, a cura aconteceu, e na minha hora de dor, aquilo não acontecia. E ele ainda segurado pelos aparelhos lá, e nem melhorava, nem piorava. E aí um dia eu estava rezando e o Senhor falou ao meu coração que aquela oração que eu estava fazendo não era por mim, não era por ele, não era pelo bem dele, era pelo meu bem. Era por egoísmo meu. Eu não queria sentir a dor da perda. Eu não queria que os meus sentissem a dor da perda. E eu comecei então a mudar a minha oração naquele dia. Eu comecei a pedir, Senhor, se é da tua vontade, leve o meu irmão. Senhor, faça o que for da tua vontade sobre a vida dele. Senhor, faça o que for melhor para ele. Faça o que for melhor, o que for, sabe, que for mais leve para ele. E quando eu comecei a rezar assim, a gente recebeu a notícia que ele não tinha resistido, tinha falecido. Mas eu não recebi essa notícia da pior forma. Eu recebi crendo, acreditando, sem perturbar o meu coração, acreditando que o Senhor tinha feito o que era melhor para ele, que ele não estava sofrendo mais. Então, a gente vive o luto de forma diferente se a gente compreender que não é sobre nós. É sobre aquela pessoa, o que é melhor para aquela pessoa. O que é melhor para a alma daquela pessoa. Então, faça esse exercício de não olhar somente para si, mas olhar também para aquela pessoa. E nisso, agradecer ao Senhor, faça o exercício de agradecer ao Senhor pelo tempo que vocês conviveram juntos. Escolhi falar sobre isso no Ecoando de hoje porque eu sei que é muito difícil. Eu já vi muitos missionários largarem os seus ministérios, largarem as suas vidas, largarem o seu chamado por causa da dor do luto, por causa de se sentir culpado pelo luto, por causa de ter se preocupado com alguém que adoeceu demais, estava próximo da morte. Que nós possamos fazer que nem Jesus, que mesmo em meio à dor,
soube cuidar, olhar para a dor, cuidar da dor, mas também entendeu que não podia deixar, que precisava se compadecer daqueles que ainda estavam vivos, mas precisavam da vida eterna. Por isso que Deus abençoe você nessa hora, e que se você passou por algum luto e não conseguiu superar ainda, se você tem alguma dor no seu coração, alguma mágoa, se você se sente culpado, se você tem o sentimento de culpa no seu coração sobre a morte de alguém, se você pensou em abandonar o seu chamado, a sua missão aqui na terra, por causa da morte de alguém, que em nome de Jesus agora o Senhor cure o seu coração. Que em nome de Jesus agora Ele possa fortalecer o seu coração, Ele possa te dar compaixão pelas almas que ainda estão aqui, para conseguir salvar elas e rezar por aquelas que já se foram. Eu peço, Senhor, mesmo que se tem alguém do outro lado desse celular escutando isso agora, que esteja travado, que esteja preso a algum sentimento de morte, algum sentimento de luto, alguma doença, Senhor, relacionada ao luto, pessoas que estão presas a doença física relacionada ao luto, eu peço agora, Senhor, que no teu nome poderosíssimo, o Senhor toque agora com a tua mão poderosa e cure. Em nome de Jesus, seja curado dessa dor do luto. Que se torne a partir de hoje saudade, gratidão e força, sentido para você continuar vivendo as suas caminhadas, o seu chamado, a sua vida. Se você ainda não foi, é porque a sua missão ainda não acabou. Viva, seja fiel, vá até o fim. Queria pedir a intercessão da Virgem Maria Santíssima por cada um de nós, para que nós possamos bem vivenciar esse tempo na nossa vida e seguir em frente, porque o nosso Deus nos pede isso. Se o fardo está pesado, entregue a mim e eu aliviarei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Ecoando. Que Deus abençoe.